E se não estamos a viver, por que ainda não estamos a viver? O que é que nos está a faltar? Em que ponto estamos com dificuldade de viver aquilo que temos aprendido já? Irmão, eu tenho uns questionamentos a respeito do conteúdo do livro, mas eu prefiro Amém. fazer logo após a oração. Ok. Então partimos como? Qual será o nosso ponto de partida? Vamos então pedir a Deus, já que as nossas mentes não conseguem buscar o início, nada melhor do que o nosso próprio bom Deus e Pai. Ele que é o dono da obra, Ele sabe onde vai começar. Por isso, aqueles que se puderem postrar, nos ajoelhamos então para falar com o nosso bom Deus. Oremos a Deus. Grandioso e eterno Pai, que habitas no mais alto de todos os céus, no sublime trono, ó Pai, na luz acessível, é o trono da graça de onde te contemplamos em espírito e em verdade, porque assim está escrito. Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Pai querido, és-nos aqui reunidos, ainda nas horas sagradas do Santo Sábado do Senhor. Em teu nome, ó Pai, nos prostramos, buscando, ó Pai, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque assim está escrito, e cremos que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Pai querido, que nesta hora, ó Senhor, de acordo à tua infinita misericórdia e graça, viemos a ti, ó Pai, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pai amado, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos o quão débil nós somos, por isso buscamos em Ti, ó Senhor. Unge-nos, ó Pai, com azeite, de forma que o nosso cálice transborde. Dai-nos, Pai, sabedoria e conhecimento que a todos o Pai dá liberadamente e nada te impopera. Te rogamos todas essas bênçãos, Pai, e que ao tomarmos a Tua palavra, não sejamos nós, mas que Tu, ó Pai, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós, fala em nossos corações, ó Pai. Abre a nossa mente, ó Senhor. Dai-nos, ó Pai, um espírito de sabedoria, de revelação no conhecimento de Deus, para que, sendo iluminados os olhos do nosso entendimento, e não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes, que a nossa mente seja transformada pela Tua palavra, ó Pai. Pois que cremos, ó Senhor, que somos nascidos de Deus e que temos a fé que vence o mundo habitando dentro de nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos. Vem ser o nosso professor e mestre. Vem instruir-nos conforme a Tua palavra. Vem, ó Pai, e toma este grupo, esta sala, estes membros da Tua igreja que se congregam de forma virtual, mas no corpo de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Pai, porque cremos pela fé que tudo o que te pedimos de Ti recebemos, porque pedimos segundo a Tua vontade. No nome de Jesus oramos. Amém. Pronto. Irmão, vamos então partir desse princípio. O irmão coloque, por favor, as questões que gostaria de ver abordadas e a partir dali vamos partir então desse ponto de partida para o nosso estudo hoje. Irmão, me estão a ouvir? Sim, eu tô procurando aqui. Estamos ouvindo, sim. Amado seja Deus. Irmão, ali no livro, o irmão ele frisa uma questão da palavra, o poder da palavra para
que a gente possa combater o eu, enfim, e cumprir o mandamento de Deus através do poder da palavra, né? Sim. E eu faço esse questionamento assim, tá? Eu tenho o poder da palavra, eu estudo a palavra, é um conjunto de coisas, né? A oração, o estudo da palavra, né? E o testemunho. Mas no estudo da palavra, na comunhão da palavra de Deus, então é permitido que eu possa gravar os textos bíblicos e na hora da tentação, então, eu pronunciar essas palavras para que com o poder criativo da palavra ela possa repelir o pecado que eu estou prestes a cometer. Foi mais ou menos assim que eu entendi nos textos ali que o irmão colocou no livro, né? Mas Sim. aí eu questiono o seguinte, como, irmão? Porque até o livro fala, né? Como? Eu preciso exercer a fé de que aquela palavra que me vem à mente, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim meio grotesco. Eu tô passando por uma loja, eu vejo um objeto e eu tenho uma fraqueza. Minha fraqueza é a mão boba que chamam aqui, né? De repente vejo aquele objeto ali meio assim dando sopa, como se diz, e eu sinto um desejo muito forte de, sem que as pessoas notem, eu pego aquele objeto e levo embora. Eu tenho esse desejo. E só que aí eu sei que eu tenho essa fraqueza. E eu li de manhã num texto na Bíblia que diz assim, no mandamento, não furtarás. No momento em que eu vou tomar aquele objeto, irmão, o livro que o irmão escreveu, no contexto que o irmão está falando, eu devo pronunciar essa palavra com fé de que ela vai me livrar de cometer esse pecado. É isso que o irmão está colocando ali, não é? Sim. Mas eu tenho outra questão. A questão é que muitas vezes, irmão, sem conhecer esse método da palavra, a minha consciência, ou o intuito da consciência, ou eu não sei como chamar isso, mas eu creio que através do Espírito Santo, ele me leva a lembrar de que eu não devo furtar. Talvez não com a mesma palavra que está na palavra de Deus na Bíblia, mas com outras palavras. E eu tenho, então, nesse momento, eu tenho esse relapso de escolher. Ou eu levo por a minha própria vontade, ou eu escuto essa voz que está falando no meu consciente. Não faz isso. É errado. Então, para mim, eu digo porque é pessoal, irmão, pessoal para mim. Para mim, esse método, essa forma de Deus trabalhar, para mim sempre foi assim. No momento em que eu iria cometer um pecado ou fazer alguma coisa que talvez nem fosse pecado, aquela voz vinha na minha consciência. Não é uma voz audível, acho que o irmão entende o que eu estou dizendo. Sim, perfeitamente. Ela me impressiona de tal forma de dizer assim, não faz isso que está errado. Ou faz assim e não faz assado. Entende, irmão? Esse é o meu questionamento. Eu estaria errado seguindo essa metodologia, digamos assim, que já é praticada talvez há muito tempo, ou eu devo realmente buscar somente pela palavra, estudar a palavra e repetir os versos da Bíblia com fé de que eles vão me livrar do tempo da provação? Amém. Irmão, a pergunta é muito, muito pertinente. No fundo, é a pergunta de todos. Mas a resposta para essa pergunta, ela é simples, mas a compreensão por que essa resposta é simples, ela é ampla. E para trazer uma resposta que os irmãos possam perceber, vamos ser obrigados a fazer uma introdução um pouco ampla também, para chegarmos a esse ponto importante. Primeiramente, nós precisamos saber que o pecado de Adão e Eva colocou em todos os filhos de Adão e Eva a propensão para o mal. Ou seja, nos tirou o pecado, tirou de nós a predisposição de obedecer a Deus. Se nós não estamos predispostos a obedecer a Deus, estamos predispostos a obedecer a quem? A Satanás. Se nós estamos predispostos a obedecer a Satanás, significa dizer que estamos a favor de Satanás contra Deus.
para nós voltarmos a fazer a vontade de Deus, para nós obedecermos a Deus, era preciso que alguma coisa fosse feita. Então Deus nos deu o seu Filho amado. Essa introdução, irmãos, tentem percebê-la, porque depois nós vamos apresentar os textos bíblicos que dão suporte a ela. Deus nos deu o seu Filho amado. Aquele que obedeceu à lei, obedeceu ao Pai perfeitamente, para que através dele nós possássemos obedecer ao Pai. E a irmã White explica-nos no livro Desejado de Todas as Nações a seguinte passagem: quando Cristo fosse retirado fisicamente dentre nós, a sua palavra seria a nossa fonte de poder. Poder para quê? Para vencer a nossa debilidade de caráter, para vencer Satanás, que nos persuade a transgredirmos a lei de Deus. Por quê? Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de obedecer o mandamento. Porque a lei de Deus, ela não deve ser obedecida só na fase adulta. Ela deveria ser obedecida desde o dia que nascemos até o dia que morremos. Se nós fôssemos capazes de obedecer a lei de Deus desde o dia que nascemos até o dia que morremos, como Cristo fez, então nós seríamos justos. E ao não conseguirmos obedecer esta lei, nos tornamos injustos, que é o que Paulo diz-nos em Romanos 3:21, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então, o que é que nós precisamos para voltar a ser dignos da confiança de Deus? Precisamos ser justos, mas nós não somos justos, porque de nós mesmos não há justiça. Então, onde vamos buscar a justiça que a lei exige de nós? Ele nos oferece o seu Filho, Cristo, que, por sinal, é a palavra, que em João 1:1 nos diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, a palavra de Deus, que é o próprio Filho, é o que nós precisamos para conseguir vencer Satanás. Por quê? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, se a nossa luta é contra principados e potestades, precisamos combater o adversário nosso também a nível de principados e potestades. E quem é que nós temos que pode ir lá combater por nós? Cristo. Então, nós precisamos de Cristo. Agora, precisamos de Cristo como? Ele na casa dele, nós na nossa casa e falamos somente? Não. Nós precisamos da justiça de Cristo em nós. Não de nós reproduzirmos uma justiça nossa semelhante à de Cristo. Não. Essa justiça nós não seríamos capazes de produzir. Não somos capazes de produzir. Tampouco precisamos, tampouco queremos ter Jesus do nosso lado. Não. Nós queremos ter o próprio Jesus habitar em nós. Que é exatamente o que nos diz em Apocalipse 22. Aqui está a perseverança dos justos, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Reparem aqui um princípio. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que fé é que Deus quer? Com que fé é que Deus se agrada? Com a fé do Filho, que é de Jesus. Ele não se agrada com a nossa fé. Ele se agrada com a fé do Filho. Então, se a fé que agrada ao Pai é a fé do Filho, que fé nós precisamos ter? A do próprio Filho. Mas a fé do próprio Filho está com quem? Está com o Filho, não está conosco. Então, nós precisamos buscar o Filho, chamar o Filho, convidar o Filho, trazer o Filho para morar em nós. Mas como é que o Filho vai morar em nós? E nós vamos morar aonde? Se o Filho tiver morar em nós, vai ter aqui um conflito. Então é aí onde nós somos chamados a morrer para o eu, para que o Filho viva em nós. Que é exatamente o que Paulo nos diz em Gálatas 2:20. Vivo
não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé. O que é que nós queremos trazer como introdução no meio disso tudo? Por que que somente citando a palavra de Deus na hora da tentação podemos vencer Satanás? Porque quando nós citamos a palavra de Deus, irmão, nós renunciamos o eu, recebemos poder do alto, Jesus vem habitar em nós. Quando citamos a palavra de Deus na hora da tentação, permitimos que Cristo resolva o problema. Por quê? Porque nós não somos capazes de resolver. Agora, o irmão apresentou aqui um exemplo muito importante. Se estou a passar diante de uma loja e eu tenho mão mole, eu não preciso esperar eu entrar na loja para repelir o desejo que está a ser endossado na minha mente para entrar lá. A partir daquele momento que eu já percebi que o desejo de entrar na loja para ir, colocar a minha mão mole em ação, eu repelo o inimigo a partir daí, dizendo, está escrito, não furtarás. O que está a acontecer espiritualmente naquele exato momento? Satanás vem e está a me convidar a transgredir a lei de Deus furtando. O que eu vou fazer? Eu respondo a Satanás, como Cristo respondeu no deserto, dizendo, está escrito, não vou fazer o que você quer, vou fazer o que está escrito. Mas como não sou eu que faço, porque não sou eu que vou lutar contra ele, eu vou pedir a Jesus para que venha resolver esse problema. De que maneira? Citando a palavra. Dizendo, Senhor, eu não sou capaz, mas tu és capaz. Então, vai adiante de mim. Está escrito, não furtarás. Naquele exato momento que eu citei a palavra, o Espírito de Deus, como está escrito em Isaías 59:19, vem em nós como uma torrente de água e leva do nosso pensamento aquela ideia de fazer exatamente aquela ação que é contrária aos princípios e à vontade de Deus. E eu, por si mesmo, recebendo esse poder do alto, eu tenho que contribuir agora com a minha súplica e oração que fiz, com a minha clamação de convidar a Jesus em fugir daquele sítio onde estou a ser convidado para transgredir a lei de Deus. Nesse exato momento eu começo a cooperar com Deus para vencer aquele pecado. Até aqui estamos entendidos? Irmão, sim. Então, deixa eu ver se eu entendo assim, resumindo. Deus, ele retira de mim o desejo pecaminoso de cometer o ato. E eu coopero me colocando numa posição em que eu não seja tentado de novo. É isso? Exatamente. Fugir do mal, como está escrito, apartai-vos do mal para que o mal se aparte de vocês. Não vais te colocar na situação da tentação só porque estás a citar a palavra de Deus. Não. Isso é presunção. Isso é presunção. Não é porque agora você sabe que eu cito a palavra de Deus e com a palavra de Deus citada na hora da tentação eu venço Satanás, agora vou me colocar diante de um problema. Não. Não é o correto. O correto é fugir do mal. Por isso é que está escrito, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu vou temer de cometer um pecado perante o meu Deus. E quando eu temo, eu fujo. Que é o que José fez quando foi tentado pela esposa de Potifar. Não nos colocarmos na condição, sabendo que ali eu vou ser tentado. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que bebe, que tem um fraco, que tem essa debilidade de bebedeira, não pode estar em frente a um bar, contemplando a cerveja, o vinho, o que quer que seja, e está lá insistentemente citando a palavra de Deus. Não, está escrito, não matarás, está escrito. Não é coerente, não é, vamos assim dizer, não é inteligente da nossa parte. Nós devemos fugir do mal,
claro, sempre buscando auxílio em Deus, cooperando com Ele para que aquela nossa debilidade não nos cause, vamos assim dizer, não nos leve a transgredir o mandamento. Perceberam, irmãos? Irmão Ovidio? Ok. Irmão Emerson, nós temos a seguinte realidade, veja. Sempre quem vai trazer a parte da Bíblia a ser citada é o Espírito Santo. Quando o irmão passou, então, naquele exemplo que o irmão deu, na frente da loja, e ouviu isto não faz, já é o Espírito Santo e já é a palavra de Deus. Então, aí, entendeu? A vitória é apenas de eu aceitar ou eu rejeitar. Mas sempre será o Espírito Santo que nos traz à memória aquele mandamento ou aquela instrução que Deus já deu. Então, quando o irmão passou lá na frente, é o teu exemplo, tá? Quando o irmão passou na frente da loja e viu, entender a possibilidade de fazer alguma coisa, e já veio na memória, opa, isso não deve fazer, esse não deve fazer, está baseado num dos mandamentos de Deus. Isso já é o Espírito Santo. E isso já é a vitória que o irmão Dizeia bem entende e explicou para nós. Correto? Correto, irmão. Eu queria dirigir outra pergunta. O irmão tá fazendo a explicação aí, dando parecer. Irmão, existe algum momento, o senhor deu o exemplo aí da bebida, né? Que aquele que bebe não deve frequentar lugares onde tem a bebida. Mas eu penso assim, ó, é uma dúvida, né? E se um dia eu fui uma pessoa que usava drogas, vamos dar esse exemplo, eu usava drogas, vivia no meio dos drogados, se chapando lá de droga. Agora eu conheci o Senhor, Ele me libertou da droga. Eu sempre que passo perto de um lugar onde tem gente se drogando, eu procuro evitar para cooperar com o Espírito Santo, né? Para que eu não venha cair em tentação, porque eu sei que aquela é a minha fraqueza. Mas existe algum momento em que aquilo deixará de ser fraqueza, ou seja, a palavra de Deus que é poderosa para me livrar do pecado, ela também, através do Espírito Santo, é claro, ela pode transformar a minha natureza a tal ponto de que um dia eu possa ir lá dar testemunho para aqueles drogados, porque eu já fui um drogado e tenho autoridade, conheço a situação deles, e hoje eu posso dizer assim, ó, eu agora sou livre da droga, não sou mais tentado pela droga e posso ir de encontro àquelas pessoas, porque eu não cairei mais nesse pecado, eu fui transformado, a palavra me transformou. Tem esse momento, irmão? Amado, é assim, em verdade, nós só vencemos enquanto Cristo tiver a habitar em nós. E a tentação há de vir a nós até o dia da nossa morte. Só deixaremos de ser tentados quando morrermos ou quando formos glorificados. Enquanto estivermos aqui, a tentação virá. Agora, o que é que nós precisamos saber? A irmã White diz-nos que quando nós somos tentados e vencemos e rebatemos, como assim diz o Senhor, naquele instante a vitória veio. Mas não significa dizer que não virá mais. No outro instante ela virá, mas virá um pouco mais fraca do que veio na primeira vez. E assim sucessivamente. O facto dela vir mais fraca não significa dizer que já não virá. Virá outra e virá novamente e novamente. E no dia que nós não citarmos a palavra de Deus, ela volta a ter a mesma força que ela teve no princípio. Nós temos que estar permanentemente em Cristo. Precisamos estar, como nós aprendemos, precisamos que Jesus habite em nós ininterruptamente.
Só assim é que podemos vencer. Irmão Ovid, tem a mão levantada? Sim, está perfeito. Está aquilo que o José falou, aquilo que eu creio que o Espírito Cristo também orienta. A cada vitória, a tentação passa a ter menos força, de tal forma que o irmão Everson pode então estar junto com alguém que é, naquele exemplo que ele deu, viciado, e não sentir absolutamente nada, porque aquela tentação tem tão pouca força. E também porque, pelo próprio andar da carruagem, a mente se acostumou com aquele mandamento de Deus. E como ela se acostumou com o mandamento de Deus, vamos tomar, por exemplo, o fato da carne de porco. No começo, até alguém que vai se tornar adventista, ele pode até ser bastante tentado com relação à carne de porco. Mas depois que ele está há 30, 40, 20 e tantos anos não comendo carne de porco, aquilo nem tem força mais nenhuma. Tem uma força, entende, minúscula. Que quando ele vê a carne de porco, ele já lembra, entende, daquele mandamento e pronto, entende. Aí Jesus Cristo já fez a obra, ele está continuando habitando na gente e a gente vai seguindo e podemos passar por quanto açougue ou quanto lugar onde vende que a gente não sente absolutamente nada. Amém? Amém. Há uma mão levantada também? Há um outro irmão que levantou a mão? Sim. Sou eu, irmão, é Aguinaldo. Aguinaldo. Só corroborando com aquilo que o irmão Vitor Zanella disse, é um velho ditado, uma velha historinha que se diz dessa forma: tem dois cachorros muito bravos, aquele que tiver mais alimentado é esse que vai ser o mais forte, né? Então, se nós alimentarmos aquilo que provém do pecado, é ele que vai ser cada vez mais. Estava conversando agora há pouco, minha esposa acabou de falar agora há pouco, se nós permitirmos cair em pecado continuamente, nós vamos fortalecendo o cachorro bravo do pecado. Agora, se nós de fato formos abdicarmos disso e vencermos um momento após o outro quanto à questão do pecado, usando a palavra do Senhor, nós vamos fortalecendo o cachorro bravo que é de Cristo Jesus. Eu queria fazer a comparação. No livro A Ciência do Bem Viver, irmãos, a irmã White tem uma citação muito importante que nós precisamos reter, que ela diz assim: é por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Vocês percebem, irmãos, como nós nos tornamos aptos para vencermos o pecado? Somente quando Cristo vem habitar em nós, quando nós citamos a palavra de Deus na hora da tentação. Irmãos, eu dizia exatamente que, como está escrito no Espírito de Profecia, é por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Poder para quê? Para vencermos as tentações, para vencermos o pecado. Na verdade, quem vence o pecado é o próprio Jesus em nós, porque nós de nós mesmos não somos capazes de vencer pecado nenhum. Porque se fosse possível nós vencermos o pecado em algum momento, Deus não mandaria o seu Filho. Ele nos teria capacitado a partir do céu para sermos nós mesmos a vencermos o pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ao contemplar a nós, percebendo que nós não éramos capazes, e para nos fazer o bem, deu o seu Filho amado, para que nele, que nunca pecou, fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos tentar agora trazer uma outra forma de tentar explicar a mesma coisa. Quando Cristo veio, melhor dizer, irmãos, e foi crucificado na cruz e morreu por nós, antes a isso,
havia uma lei de como nossos pecados eram perdoados. Os nossos pecados eram perdoados com o pecador levar no tabernáculo terrestre um bode com até 1 ano de idade e matar o bode ou a ovelha. O sangue dessa ovelha é levada pelo sacerdote, o sumo sacerdote, no lugar santo e aspergir para a remissão desses pecados. Essa forma era segundo a ordem sob o sacerdócio de Arão, que era os levitas. Em Cristo, esse sacerdócio muda. Passamos para um sacerdócio melhor, com melhores promessas, anulando assim o primeiro sacerdócio que era segundo a ordem de Arão. No novo sacerdócio, nós temos um sumo sacerdote que não é mais humano. E esse sumo sacerdote nosso, ele entrou num tabernáculo não feito por homens, com seu próprio sangue, que é Cristo Jesus, para poder expiar os pecados de todos. E ele só podia morrer uma vez. Então, nós hoje estamos sobre um sacerdócio melhor que o sacerdócio de Arão, que era dos levitas. Por quê? Porque no sacerdócio levita tinha debilidades. Nunca foi capaz de apresentar alguém santo, irrepreensível. Mas no sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio superior. Então, nós, em Cristo, nos tornamos aptos para vencer o pecado nele. Que é exatamente o que Cristo nos quis dizer em João capítulo 5, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, se vocês permanecerem em mim, justiça imputada, e a minha palavra permanecer em vós, justiça comunicada, vocês se tornarão justos. Não porque vocês fizeram alguma coisa para ser justos, não, porque eu vos tornei justo e o Pai vos declara justos. Essa é a justiça que nós precisamos ter. E é essa justiça que nos torna capazes de dizer: não mas eu, Cristo vive em mim. Amém? Sim, irmão Ovidio. A maior parte absoluta das tentações, elas não são que nem aquelas que Jesus Cristo enfrentou lá no deserto da tentação, que onde veio falado. A maior parte das tentações, hoje que elas vêm para nós, elas vêm, quando não é trazido por uma outra pessoa, ela vem de forma mental apenas. Então a resposta também é mental. Naquele exemplo que o irmão Emerson deu, de que ele estava assim, alguém está passando na frente da loja, vê alguma coisa que ele poderia se apossar e veio a ideia: opa, isso não pode fazer. Esse daí já é todo o processo de Cristo vencer e nós termos a vitória. Amém? Então a maior parte das tentações hoje, elas são de ordem mental. Se elas são de ordem mental, nós não necessitamos pronunciar as palavras. Apenas o pensamento já deu. Por isso que diz, levando os pensamentos cativos a Deus. Correto? Sim. Levando os pensamentos cativos a Deus. O que é isso? É exatamente aquilo que o Emerson fez naquele exemplo que ele deu de passando lá na frente da loja e tendo lá entre alguma coisa que ele pudesse se apossar. O pensamento foi direto para Deus. Pronto, já deu a vitória. Tchau e obrigado. Deu?
Amém. Irmãos, recapitulando ainda na mesma senda por que é importante e por que só esta é a única forma que temos para vencer o pecado, a irmã White também escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, na página 390, a seguinte citação: a vida de Cristo que dá vida ao mundo acha-se em sua palavra. Irmãos, se nós sabemos que nós, de nós mesmos, não temos vida, mas o Espírito é o que vivifica a carne, então a vida de Cristo que dá vida ao mundo acha-se na sua palavra. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus na nossa memória para poder citá-la na hora da tentação. Nem, tal como disse o irmão Ovid, nem que seja em pensamento. Amém. Porque dessa forma recebemos poder para vencer. Então veja que então é simples e fácil. E é por isso também que Jesus Cristo disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve. Amém. Irmãos, vocês estão a perceber, é importante haver feedback, para não parecer que estamos a falar. É importante entendermos essas coisas, porque elas são bênçãos, elas são selamentos. Sim, irmão Ovid. Nós também devemos ter a consciência o seguinte, de que se nós não temos uma memória tão privilegiada como era a memória de Jesus, que guardava todos os versículos, e nós temos uma memória antes de que, por qualquer tipo de hábito que nós tivemos, é uma memória que hoje entendo não é uma grande memória, uma memória fraca, apenas com os 10 mandamentos nós podemos vencer todas as tentações. Basta entender que naquela hora, entender que veio a tentação para fazer isso, opa, lembrou daquilo, se agora eu concordo com aquilo que o Espírito Santo me trouxe à memória, já deu a vitória, pronto, acabou. É Jesus Cristo que está fazendo, que no irmão Paulo, o irmão de Isaías estava assim, expondo para nós. Então, por isso que é mais simples e mais fácil vencer, ou seja, o fardo de vencer, ele é muito mais fácil, muito mais leve do que aquele de não vencer. Então, nós temos então assim, as informações para de fato enfrentarmos o inimigo olhando firme no olho e não tendo receio nenhum de que ele seja capaz de nos vencer uma única vez, num único ponto. Podemos ser vitoriosos em todos eles, por quê? Porque apenas com a lei de Deus, ela é uma muralha assim, para nós, de que o inimigo não passa essa muralha. Exatamente, é por isso que no livro de Cantares, a Sunamita é a igreja, correto? Ele diz, eu sou um muro. Que muro? Um muro intransponível. As tentações não são capazes de atravessar esse muro. Ela disse, eu sou um muro. E cada um de nós deve ter essa consciência e essa tranquilidade de dizer, vencer qualquer tipo de tentação é a coisa mais fácil que existe. Porque o próprio Jesus Cristo falou, meu fardo é leve. Amém? Amém. Em Salmos 125, no versículo 2, só para acrescentar a isso que o irmão Ovid acaba de dizer, tem a seguinte passagem: assim como os muros estão à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Vocês percebem isso, irmãos? O Senhor está em volta do seu povo. Quais? Os que citam a palavra de Deus na hora da tentação. Os que creem e confiam que esta palavra vai repelir o inimigo e lhe tornar vencedores. E Wagner e John nos trazem um texto também muito bonito, que diz-nos o seguinte: a mesma palavra que criou o firmamento
estrelado, nos fala assim: permanecei, pois firme. Isto não é uma ordem que nos deixa no mesmo estado de impotência anterior, mas que nos leva em si mesma o cumprimento do facto, porque aquilo que Deus pede, Ele próprio faz. É exatamente o que Lutero nos afirma, quando diz: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como vencer, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Não há como me perder. Porque em Cristo habita a plenitude da divindade. Na palavra habita a plenitude da divindade. E esse murro, que nessa citação que o Denzeia acabou de fazer, é exatamente a lei de Deus. Tem uma hora que Jesus Cristo faz uma comparação que ele diz que tinha a cidade, entende, que ela estava com... O que era essa saber? Exatamente a palavra de Deus. Então, nós, apenas com a palavra de Deus, nós somos capazes de vencer todas as tentações. Então, nós não devemos olhar, entende, assim, entende, e considerar, entende, que isso é uma coisa fabulosa, difícil. Não, não, não. É a coisa mais fácil que tem. Deus colocou à nossa disposição todas as armas para que a gente seja vitorioso. E, bem que nem o Denzeia há pouco estava frisando, não somos nós que vamos fazer, é o próprio Jesus Cristo. E por isso que daí a palavra, aquilo que se diz é a justiça de Cristo pela fé. A justiça, na verdade, é uma palavra que tem um sinônimo que é obediência. Então é a obediência de Cristo pela fé que Ele vem viver em nós, exatamente naquela hora que a minha mão poderia cair em cima de uma coisa de que não me pertence, e eu apenas lembrei. Não fui eu que lembrei. Foi o Espírito Santo que me trouxe a memória. Pronto, e já deu vitória. Então, nós não devemos olhar para o cumprimento da lei de Deus, para a perfeição que Jesus Cristo quer viver em nós, como se fosse uma coisa difícil, complicada, entende? Que agora, entende, nós temos que arrancar os cabelos para conseguir. Não, é a coisa mais simples e mais fácil que tem. Basta que a gente tenha consciência de quem é que nós somos. Nós estamos em Cristo. Nós somos adotados. Somos irmãos de Jesus. Aquele outro, entende? Qualquer um outro que está passando aí na rua, e também ele, entende? É irmão de Jesus também. Ainda, entende, que ele não tenha aceito, mas ele é candidato a ser. Então, se nós apenas temos isso, e o Espírito Santo, entende, nos vem e nos ajuda, lembrando um dos mandamentos, acabou. Então, é a coisa mais simples hoje a igreja se apresentar vitoriosa perante o universo, dando essa grande alegria para os céus. Amém? Amém. Irmão Vanderlei, certo? Para usar a palavra, e essa palavra fazer efeito, precisamos conhecer a palavra. Precisamos acreditar na palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu citar a palavra e não confiar nela, ela não terá poder. Agora, se eu vejo o que a palavra traz em toda ela mostra que tudo que Deus diz se cumpre. Por exemplo, se formos usar o texto de Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Como houve luz? Através do poder da palavra. Deus disse e assim se fez. Se nós crer dessa forma, que toda a palavra de Deus ela se cumpre, então se nós citarmos a palavra com essa fé, com essa crença, ela se cumprirá. E assim, usando os mandamentos não só como ordenanças, mas sim como promessas que Deus fez, e crendo que essas promessas vão se cumprir em nós, porque Deus as citou, nós passaremos a vencer o pecado através
dessas promessas que Deus fez. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumprirá em nós. Cristo as cumprirá em nós. Porque, como o irmão Pedro disse antes, Cristo é a palavra. Então, Cristo habitando em nós, a palavra habita em nós e ela se cumpre em nós. Amém. Amém, irmão Vanderlei. Porque o nosso bom Deus, na carta de 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 ao versículo 4, do versículo 3 ao versículo 5, o Senhor diz-nos assim: conforme o seu poder, ou seja, de acordo com todo o poder que há em Deus, Ele nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Irmãos, prestem atenção aos textos bíblicos. Deus nos deu todas as coisas que dizem o suficiente, aquelas coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Ele nos deu. Irmão Pedro, nos deu como se eu não recebi de Deus? Ele nos deu todas essas coisas através do Filho, e Ele nos convida a conhecer o Filho. Conhecendo o Filho, que é o que o irmão Vanderlei acabou de dizer agora, sabendo, conhecendo a palavra, e Ele nos deu essas coisas, nos convidando, nos concedendo grandiosíssimas e preciosas promessas, para que através dessas promessas pudéssemos vencer, vamos assim dizer, por em poucas palavras. Nós podemos vencer porque Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Vocês creem que isso é verdade? Sim, irmão Ovid. Sim, perfeitamente. Mas antes nós estávamos falando naquele exemplo que o irmão Eberson falou quando ele estava sozinho e estava no exemplo dele, estava sob a tentação. Mas quando nós pegamos o desejado de todas as nações e vemos como que Jesus Cristo era tentado enquanto ele estava jovem, ainda na casa, quando os colegas dele convidavam ele para fazer alguma coisa, lá nós vemos entender a forma como ele se defendia. Ali ele citava verbalmente. Amém? Então, Amém. Então, se por uma aventura nós estamos diante de alguém que nos oferece carne de porco, entende? E diz, você não quer servir junto comigo? A gente pode apenas dizer, olha, está escrito, não matarás. Pronto, acabou. Então, para ser vitorioso sobre as tentações, eu volto a repetir, ainda que a gente não tenha uma memória privilegiada, nós não devemos de forma nenhuma temer as tentações do inimigo. É fácil para que a gente obtenha a vitória. Basta ter aquilo que o irmão Vanderlei frisou, confiança, fé, sabendo que a palavra é capaz de produzir a vitória, e nessa hora o Espírito Santo nos leva à memória aquele mandamento, pronto. Se precisa ser verbalizado, nós o verbalizamos, e se não precisa verbalizar, apenas mentalmente, e acabou, já deu então a vitória, e nós então marchamos com Jesus, vivendo a sua vida dentro de nós. Amém? Amém. Na palavra de Deus, no livro de Isaías, no capítulo 43, se puderem, irmãos, tomarem a vossa leitura, Isaías 43, vamos ler 2 versículos apenas, o versículo 25 e o versículo 26. Enquanto vocês procuram o versículo, irmão Ovid, por favor, tenha a palavra. Foi falado a respeito de ser santo. De forma nenhuma nós somos capazes de fazer alguma coisa para ficar santo. A única maneira que nós temos de sermos alguém que Deus diz que é se o santo Jesus está vivendo em nós. Onde Deus está, este é um local santo. Esta é uma mente santa. Esta é uma mente perfeita. Então, nós devemos sempre estarmos bem
escudados contra o pensamento de que nós somos capazes de fazer alguma coisa. Quem vai fazer todas essas partes ali, seja de perfeição, seja de santidade, sempre é quem é capaz de fazer, é sempre a divindade. Nós apenas estamos concordando em que ele, habitando dentro de nós, a hora que ele está dentro de nós, aí nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão... Por que eles eram santos? Por causa que Jesus estava vivendo dentro deles. Então, a presença de Jesus é que nos torna santos. Amém? Amém. Amém. Irmãos, ainda dentro da senda disso, não sei se os irmãos podem, alguém tem a Bíblia aberta, pode ler Isaías 43, do versículo 25 e 26. Vamos entender por que é assim, como funciona isso. Alguém toma... Leia, irmã, por favor. Eu vou ler. É Isaías 43, 25 e 26, né? E 26. Leia com calma, respeite as vírgulas, por favor. Sim. Peraí. Quem está a falar? Jesus. Amém. Eu sou o que apago completamente tuas transgressões por amor de mim mesmo. É por ti que ela paga ou é por ele mesmo? Por ele. Pronto. Quem é que disse a Moisés na sarça ardente, eu sou? Foi Jesus. Ele é digno de nossa confiança, sim ou não? Sim, totalmente. Pronto. Então, ouçamos o que ele nos está a dizer. E aqui ele diz, e não me lembrarei dos teus pecados. Amém. Quando fizeres o quê? Para eu não me lembrar dos teus pecados? O que diz o versículo 26? Coloca-me na tua memória. Ok. Repete, irmã, por favor. Repete, irmã. Eu preciso até grifar isso daqui, irmão. Coloca-me na tua memória. Oh, amém. Deixa que debatamos em juízo juntamente. Olha isso. E o que tens que fazer quando debatemos em juízo juntamente, irmã? É o quê? É a gente ali, eu tá confessando. Não, o texto responde, irmã. Continuamos no texto. O que devemos fazer quando debatemos juntamente? Vamos lá. Declara para que tu possa ser justificado. Há dúvidas? Amém? Amém. Vocês entendem quando o irmão Ovid diz que é muito simples receber o selo de Deus, é muito simples vencer o pecado, que é muito simples Jesus habitar em nós? Tudo aquilo que Deus pode fazer para tornar a vitória fácil, ele já fez. Nós é que, por termos tentado a tal daquela justiça própria, eu que vou fazer, e daí a gente leva a entender de surra do inimigo, então criamos aquela ideia que isso seria uma coisa difícil, complicada. Porém, o próprio Jesus Cristo disse, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, nós devemos ter sempre em mente isso daqui. A coisa mais fácil é a partir da hora que a gente se gruda em Deus, na palavra dele. A partir da hora que nós temos esta consciência de que a palavra de Deus vai nos dar a vitória e que ele é incapaz de mentir e que todos os mandamentos dele são promessa, então agora entende, a vida vai passar, não importa o quanto problema o inimigo traga. Ele pode trazer aquilo que ele quiser, porque se nós estamos baseados nas promessas de Deus, que são os mandamentos dele, então tudo é simples e fácil. Nós, então, não devemos, de forma nenhuma, alimentar a ideia de que agora nós vamos entrar numa situação difícil, tal. Não. A coisa é muito simples e muito fácil. Por nós termos
sido assim praticantes da justiça própria, criamos dentro de nós uma ideia de que guardar a lei de Deus é uma coisa complicada, coisa difícil. Não. É a coisa mais simples e mais fácil. Deus pode nos colocar assim, em vantagem perante Deus. E as vantagens quais são? Exatamente na confiança, que é a fé, né? A confiança nas promessas deles, e todos os mandamentos deles são promessas. Então, a igreja, ela a partir da hora que ela tem esse tipo de entendimento, ela vai marchar vitoriosa, entender? Que nem fala um livro de Cantares, né? Quem é esse que vem hasteando a bandeira? Entende? A bandeira da vitória. E a bandeira da vitória é nada mais do que o Gálatas 2:20. Diz: vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu ainda estou me prolongando um pouco. Quando, eu passei, muitos anos entende, com esse pensamento do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando eu ia dirigir automóvel, eu estava pensando que quem estava dirigindo era o Alvide, era eu. Não. Se Cristo está vivendo em mim, quem está dirigindo o automóvel é Ele através do Alvide. É a bandeira através do Alvide. Então, e assim, com tudo quanto tipo de atividades. Então, se nós temos esta ideia de que não somos nós que estamos fazendo as coisas, quem está fazendo é o próprio Jesus, servindo-se de nós. E aí eu pergunto para vocês, aonde fica o ego aí? Morto. Está anulado, totalmente anulado. Então essa ideia de que, olha, vencer o ego é uma coisa tão problemática, tão difícil, não. Com as palavras de Deus, que são os mandamentos dele, nós tendo apenas a fé de que ela é autorrealizável dentro de nós, acabou o ego. Se nós entendemos que o vivo não mais eu, é Cristo vive em mim, e Ele está cozinhando, falando, advertindo, fazendo qualquer tipo de coisa, não sou eu que estou fazendo, é Ele que está fazendo. Então agora, de fato, eu sou o ramo da videira verdadeira. Amém? Amém. Irmão Óvide, acrescentando no que acaba de explanar, quando o irmão diz assim, nós não somos capazes, na verdade é que nós não somos capazes, e somos verdadeiros quando assumimos que de nós mesmos não somos capazes. Isso é verdade. Estamos a ser honestos. Mas com Cristo em nós, tudo é possível para aquele que crê. Sim, é exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. Tudo posso, lembra? Naquele que me fortalece. Correto. Entende? Então, a partir da hora que nós pegamos o caminho, correto? A partir da hora que nós pegamos o trilho certo, a vitória não é algo, entende, que nós vamos um dia fazer. É apenas Ele que está fazendo, servindo-se de nós. Então, se nós então estamos enxertados nessa videira, e Ellen White diz, claro, que nós enxertamos a quando? Quando nós temos fé no poder da palavra dele. Então, o inimigo, o que ele vai fazer conosco aí? Ele para de todas. Ele não tem chance nenhuma dele lutar contra a palavra e ser vencedor alguma vez, a não ser que eu decida. Por isso que Ellen White fala que devemos entregar a nossa vontade a Deus. Naquele exemplo do irmão Emerson, quando é que ele entrega a vontade de Deus, a sua vontade a Deus? Exatamente na hora que veio a tentação, ele podia pegar, mas ele lembrou, opa, isso não faz. Nessa hora ele se submeteu a Deus. E nessa hora ele entregou a vontade dele a Deus. E o que Ellen White fala? Que quando nós unimos a nossa vontade com a vontade de Deus, ela se torna o quê, irmão de Isaías? Um poder e onipotente. Omnipotente. Ok, então o inimigo, a partir da hora que nós então aprendemos a andar no trilho, o inimigo não vai ganhar uma única vez, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente aceite, a não ser que a gente recuse se submeter a Deus. Ellen White tem uma citação, acho que é no Parábola de Jesus, na página 312, que ela diz assim, ao nos submetermos a Cristo, depois ela vem dizendo e diz, e ele assim vive a vida dele.
Mas quando é entender que nós nos submetemos exatamente na hora da tentação. Não é eu de manhã cedo dizer o seguinte: Senhor Deus, eu me submeto a ti, te entrego a minha vontade. Depois, a hora que levanta, 2 minutos depois, o diabo já bota um pensamento na cabeça. Então, nessa hora que vem o pensamento, e eu penso que todos vocês já têm a informação de que os pensamentos maus, os sentimentos maus, eles não são originários da nossa natureza humana. Eles não são originários da nossa mente, do nosso coração. É fato que Jesus Cristo disse que deles procede. Sim, deles procede, mas quem é que colocou lá dentro? Sempre sempre é o inimigo. Então, a partir da hora que nós temos essas informações, a gente pode ir marchando com tranquilidade, da jeito que o livro de Cantares diz, de quem é esta que vem surgindo lá com a bandeira gloriosa. Entende? Por quê? Porque nós, a partir da hora que temos fé no poder da palavra de Deus e que nós aprendemos o como, que é exatamente o ensino que veio através do Ogre, do Jones e de Ellen White, a partir lá de 1888, está a coisa mais simples e mais fácil para que a igreja se apresente perante o universo vitoriosa, e o diabo não é capaz de forma nenhuma de vencer nenhuma vez. Amém? Amém. Amém. Ok. Dá-nos um segundo, irmãos. Vamos trazer um texto bíblico que vai fortalecer mais ainda a nossa fé, a nossa convicção naquilo que temos crido. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 14. Se alguém puder tomar a leitura, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Porque nós temos que entender a palavra de Deus para conhecermos ela e podermos citar com fé na hora da tentação. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Por favor. Eu vou ler. Leia, irmã Regina. Então tá, vamos lá. 2, Vírgula, 14. vírgula. Sim. Pode deixar. Vamos lá. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós. Quem está a falar, irmã Regina? É Jesus. Amém. O que ele fez na cruz? O que ele fez? O texto diz? O que o texto está a dizer que ele fez na cruz? Então vamos lá. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós. Sim. A qual nos era contrária. Sim. E tirou-a do meio de nós. Sim. Cravando-a na sua cruz. Amém? Amém. Vocês entendem o que Jesus fez na cruz? Vocês entendem como sem Ele nada podemos fazer? Vocês entendem por que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Vocês entendem que o sábado é uma pessoa e não um dia? Vocês entendem como o selo é uma pessoa? Irmão Fernando, por favor, tome a palavra. Olha, só rapidamente, o que eu quero dizer é que hoje o dia é muito especial, porque da manhã nós falamos aqui que falamos num outro grupo, e agora eu estou a ouvir o irmão Janela, já ouvido, e que entretanto já tinha escutado outras vezes e que me tem encantado, mas ele convenceu-me hoje efetivamente, é a simplicidade de nós deixarmos a nossa própria justiça, conhecer o A e o U e o ABC e apenas fazer aquilo que temos que fazer porque sabemos que temos que fazer e porque dependemos de quem, como fazer, não é? Porque às vezes nós é que complicamos. Complicamos. Eu não consigo fazer isso. Sou tentado a fazer aquilo. Eu não. Nós só temos é que, conhecendo a palavra, simplificar. O irmão deu aí o exemplo de ir no seu automóvel a guiar e saber que, entretanto, o irmão vai a guiar, mas para além disso, há algo muito mais forte que o leva ao sítio onde vai conduzir o seu automóvel. Mas o irmão tocou-me aí porque efetivamente simplificou. Isso é tão fácil. Basta nós, naquele momento, conhecer os mandamentos, conhecer a palavra e dizer: não,
Eu vou apenas fazer isso porque... Basta naquele momento, irmão Fernando, recorrer ao princípio do Êxodo capítulo 20, versículo 8. O princípio, como é que está escrito? Lembra-te. Exatamente. Lembra-te. Amém? É verdade. Irmã é verdade. Regina, por favor. Irmãos, eu gostaria de tirar assim uma dúvida, né? Porque, assim, a minha vida inteira, né, dentro assim da igreja, sempre teve muita cobrança com relação ao regime alimentar e ao regime de vestuário. E não é uma coisa assim tão simples, né? Eu tenho recorrido muito ao Senhor e colocado as minhas limitações aos pés de Cristo Jesus, para que Ele realmente faça essa mudança em minha vida, sabe? Muitas coisas que nem até, acho que foi o irmão Ovid que falou, né, que de tanta gente orar e citar as palavras que está na Bíblia, a palavra de Deus, tem hora que a gente já perde até a vontade. E tem alimentos assim que eu já nem sinto mais vontade realmente de consumi-los. Eu agradeço a Deus. Nessa situação que a gente lê também dentro do espírito de profecia, né, que fala sobre a importância dessas mudanças que devem acontecer na nossa vida como cristão, eu devo entregar, então, isso aos pés de Cristo, colocando toda a minha incapacidade e eu devo citar as palavras que estão na Bíblia para que Cristo habite em mim e que Ele faça essas reformas também na minha vida? É isso? Compreendi correto? Correto. Ovid, responda, por favor. Tudo vai depender da motivação, né? Porque o que Deus considera a motivação. Então, veja uma parte. Se, por uma aventura, eu estou fazendo... Bom, primeiro, você lembra, o livro de Coríntios diz que se a gente, qualquer tipo de ação da gente, que a gente não tiver, que não for feita por amor, quanto vale? Nada. Isso, zero. Então, se nós temos consciência de que nós vamos nos alimentar, por quê? Não é para ganhar saúde. Esse é o objetivo de Deus para nós. Agora, a motivação nossa é que, se porventura eu tiver esse regime assim, eu vou ter um sangue de boa qualidade. Esse sangue de boa qualidade vai alimentar bem os meus neurônios. Os meus neurônios vão estar em condições do Espírito Santo se comunicar comigo mais livremente, sem impedimento. O que isso causa no coração do Pai? Alegria. Felicidade. Alegria. Exato. Então agora eu vou então me sujeitar a esse tipo de regime assim, não para ganhar saúde, para ser uma fonte de alegria para o Pai. Então, se agora eu tenho motivação de fazer essas coisas por amor ao Pai, então a coisa fica leve, porque tudo aquilo que é feito por amor, se a gente tem esse sentimento dentro da gente, até entre se cortar a cabeça ainda é bom. Imagina o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, depende a motivação. Nós devemos sempre ter bem claro na nossa mente duas coisas. Quando Deus dá uma ordem, Ele tem um objetivo. Se nós aqui cumprimos, quando nós chegamos lá, Ele quer nos dar muita recompensa. Esse é o objetivo dele para nós. Agora, a razão, a motivação, o porquê que nós vamos fazer, sempre deve ser guiado pelo amor a Deus. Nós vamos fazer isso por amor a Deus. Se porventura nós estamos fazendo alguma coisa que nós não compreendemos que está sendo feito por amor ao Pai, então a gente deve pedir a Deus e Deus vai nos revelar. Aliás, num dos capítulos do livro, a gente trata exatamente dessa parte. De que nós sabemos que o nosso pai está sendo acusado e que ele nomeou nós como testemunha dele e ele está precisando de nós. De fato, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele não tem como se livrar daquelas acusações. E daí ele depende de nós. Por isso que Ellen White escreveu que a honra do pai e a honra do filho estão na dependência do êxito da igreja aqui. Então, se nós temos essa ideia,
qualquer coisa que vem pela frente está tudo simples e fácil, porque nós vamos agir por amor, seja na questão da vestimenta, seja na questão de hábito, naquilo tudo que for, que se nós então temos esta compreensão de que Deus está esperando isso por amor, e Ele mesmo que vai nos fazer, porque Jesus Cristo vem viver em nós, está simples e fácil. Nós vamos marchar com tranquilidade perante o inimigo, e ele é incapaz de nos vencer uma única vez. Amém? Amém. Nós, irmãos, estabelecemos 1h30 de estudo todos os sábados e atingimos esse limite exatamente de 1h30 e não convém nos alongarmos mais, mas o meu telemóvel e o telemóvel do irmão Ovid, assim como do irmão Vanderlei, estão disponíveis. Aqueles que de alguma forma queiram conversar, tirar algumas dúvidas, penso que a partir do grupo conseguem encontrar o número de telefone do irmão Ovid e do irmão Vanderlei, assim como o meu. Estaremos disponíveis. Louvamos a Deus, irmãos, pela vida de todos. Esperemos em Deus que todos estejam compreendendo, porque, irmãos, nós precisamos ser aquele povo que não só tem zelo de Deus, mas que tem conhecimento. E se não corremos o risco, irmãos, repito, de adorar a Deus de um jeito que Ele não mandou, de sacrificar o que Deus não pediu e de não receber as bênçãos que Deus prometeu. Amém? Oremos a Deus. Pai querido, nosso bom Deus e Pai, mais uma vez, ó Senhor, te agradecemos, porque verdadeiramente, ó Pai, és Tu, ó Senhor, aquele que apaga completamente as nossas transgressões por amor a Teu nome, e dos nossos pecados não mais te lembras. Pai, te agradecemos porque tens colocado a Tua palavra em nossa memória, nos tens trago no pensamento por meio do Espírito Santo, para que declaremos a palavra e sejamos justificados. Pai, sela-nos com essas verdades nesta hora, a todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que não puderam estar também, Pai. Abre, ó Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar as coisas maravilhosas da Tua lei. Guia-nos, Pai, concede-nos, ó Senhor, a nós que já estamos nas horas do primeiro dia da semana, uma ótima semana e abençoada em Tua presença, porque cremos na Tua palavra, porque está escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como os séculos ainda não se consumaram, cremos pela fé que Tu estás aqui. E te louvamos, Pai, por essa bênção. Permaneça conosco, Senhor, é o que te pedimos, crendo pela fé que recebemos, porque pedimos segundo a Tua vontade. No nome de Jesus oramos.